Ministros para o início da sessão plenária desta terça-feira, sessão extraordinária que acompanhamos ao vivo, direto do plenário. Sentemos-nos. Bom dia a todos. Declaro aberta a 16ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao senhor secretário Luiz Tomimatsu para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª sessão ordinária realizada em 25 de junho de 2014, presidente do senhor ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente, ausente cadamente do senhor ministro Joaquim Barbosa, presidente, procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, apregoado os seguintes processos: ações diretas de inconstitucionalidades e agravos regimentais em execuções penais. Senhores ministros, é claro que está presente neste plenário hoje meu amigo de faculdade da Paris 2, senhor Gilles Doucet, prefeito de uma cidade no Gers, na França. Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência é relator da medida cautelar na ADI 5.136, que tem como requerente o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, e como interessados o Presidente da República e o Congresso Nacional. Haverá sustentação oral. Presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, com pedido de medida cautelar contra o parágrafo 1º do artigo 28 da Lei 12.663, de 5 de junho de 2012, a denominada Lei da Copa. Eis o teor do dispositivo impugnado. São condições para acesso e permanência de qualquer pessoa nos locais oficiais de competição, entre outras: estar na posse de ingresso ou documento de credenciamento devidamente emitido pela FIFA ou pessoa ou entidade por ela indicada, não portar objeto que possibilite a prática de atos de violência, consentir na revista pessoal de prevenção e segurança, não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas de caráter racista, xenófobo ou que estimulem outras formas de discriminação, não entoar xingamentos ou cânticos discriminatórios, racistas ou xenófobos, não arremessar objetos de qualquer natureza no interior do recinto esportivo, não portar ou utilizar fogos de artifício ou quaisquer outros engenhos pirotécnicos ou produtores de efeitos análogos, inclusive instrumentos dotados de raios laser ou semelhantes, ou que possam emitir, exceto equipe autorizada pela FIFA, pessoa ou entidade por ela indicada para fins artísticos. Não incitar e não praticar atos de violência, qualquer que seja a sua natureza. Não invadir e não incitar a invasão de qualquer forma da área restrita aos competidores, representantes de imprensa, autoridades ou equipes técnicas. E não utilizar bandeiras, inclusive com mastro de bambu ou similares, para outros fins que não o da manifestação festiva e amigável. E aí o parágrafo 1º, que é objeto, então, da impugnação. É ressalvado o direito constitucional ao livre exercício de manifestação e à plena liberdade de expressão em defesa da dignidade da pessoa humana. E o parágrafo 2º, o não cumprimento da condição estabelecida neste artigo implicará a impossibilidade de ingresso da pessoa no local oficial da competição ou o seu afastamento imediato do recinto, sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis ou penais. Aduz o requerente que o parágrafo 1º do artigo 28 da Lei 12.663 de 2012, ou interpretação que lhe possa ser e foi conferida, contraria frontalmente os artigos 5º, 4º e 220, parágrafos 2º e 3º, todos da Constituição Federal, já que teria criado limitação à liberdade de expressão para além daquelas reconhecidas pela Constituição e por tratados internacionais. Entende que as hipóteses
constitucionalmente admitidas de limitação ao direito de manifestação do pensamento já estariam acolhidas nos incisos do artigo 28, de modo que o seu parágrafo 1º objetiva tão somente ampliar indevidamente as restrições em estádios para que visitantes exponham suas convicções. Indica que sua fundamentação estaria evidenciada nas proibições impostas pelo Código de Conduta no Estádio para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, elaborado por essa entidade e dirigido aos torcedores que comparecerão ao evento. Por essas razões, o requerente pede concessão de medida cautelar para suspender o dispositivo impugnado ou a interpretação que consagre a indevida limitação à liberdade de expressão. Adotei o rito do artigo 10 da Lei 9868. A Presidente da República, em informações prestadas em 17 de junho de 2014, ressalto primeiramente que o requerente pretende questionar regras do Código de Conduta no estádio para a Copa do Mundo do FIFA Brasil 2014, inexistindo, portanto, confronto direto do ato normativo impugnado com a Constituição Federal. Aponta que o parágrafo 1º do artigo 28 da Lei 12.663 de 2012 tem como objetivo respeitar direitos dos demais, igualmente protegidos pela Constituição, sem ferir o direito à livre manifestação do pensamento, que é evidentemente admitida, desde que não interfira na esfera de direitos dos demais. Revela que se trata de ponderação razoável a ser observada durante o evento. Pelo exposto, entende que o dispositivo impugnado não violaria garantias constitucionais. O presidente do Congresso também prestou informações e argumentou no sentido de ser improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, e esse é o relatório, presidente. Falará pelo requerente Partido da Social Democracia Brasileira, a doutora Marilda de Paula Silveira. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo ministro relator, digna representante do Ministério Público. Evidentemente, essa DI não questiona a legitimidade da Copa e muito menos a legitimidade daqueles que não pretendem se manifestar. Ela questiona a legitimidade de uma regra que permite interpretação limitadora, que limite a pretensão daqueles que pretendem se manifestar, sejam quanto eles forem. E, com todo o respeito que merecem os argumentos da AGU, o que parece ao requerente é que esse artigo 28, parágrafo 1º, ele traz, sim, a potencial interpretação de que a manifestação do pensamento estaria limitada à defesa da dignidade da pessoa humana. E por que seria assim se o artigo antecedente e os incisos antecedentes fazem interpretação diversa, se não fosse esse o direcionamento possível do artigo 28, parágrafo 1º? Essa interpretação tanto é possível que o Código de Conduta da Copa a fez. Se ela não fosse possível, não estaria no Código de Conduta da Copa limitação à manifestação ideológica e à manifestação política. O que nos parece é que há uma mensagem clara nesse artigo 28, parágrafo 1º, que é de que pode não valer a pena manifestar o pensamento, de que pode ser um risco, pode ser um inconveniente. E muito mais do que interpretar esse dispositivo, o que o requerente quer e pretende é que essa mensagem seja suprimida. É que as pessoas que pretendem se manifestar, sejam elas quantas forem, eu repito, não tenham receio de fazê-lo. Que elas não tenham a sensação de que isso pode não valer a pena. E é por isso que o requerente, então, insiste no pedido de liminar, para que sejam, então, suspensos os efeitos dessa norma, ou que seja feita interpretação conforme, para que esteja clara que a livre manifestação do pensamento não possa ser restringida, seja em seu aspecto político, seja em seu aspecto ideológico. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Gilmar. Presidente, essa ação foi proposta recentemente e eu até, analisando a antiga jurisprudência do tribunal, cheguei a pensar até em propor já o indeferimento da cautelar
pelo critério da conveniência política. O ministro Moreira Alves apontava esse aspecto. Quer dizer, um debate que já vem se arrastando no âmbito do Congresso Nacional por tanto tempo. A lei é de 2012. E aí, quando já estamos em meio... quer dizer, agora já estamos quase terminando o evento, mas um pouco antes do início da Copa vem a proposta de ação, né, criando, claro, um fato político. Veja, as entidades partidárias teriam tido oportunidade já de discutir a questão no âmbito do Congresso Nacional ou depois de ter trazido o tema a debate no âmbito desta Corte, claro. Então, eu pensei nesse fundamento, mas a questão é muito relevante, de modo que acho que devemos nos pronunciar sobre todos os seus aspectos. Também preferi trazer a plenário a medida porque entendo que aqui há um self-restraint determinado pelo próprio legislador, que exige, e acho que é importante que isso seja sempre enfatizado, que essas matérias de liminares, porque liminar, eu acho que às vezes é uma confusão até intelectual e mental. A liminar em ADIM não se confunde com liminar em mandado de segurança. Ela pode até ter, no início, sido mimetizada, mas ela é uma grave medida, ela suspende a eficácia ou a vigência de uma lei. Por isso que o legislador, na Lei 9868, decidiu que precisaria do mesmo quórum para a declaração de inconstitucionalidade. Por isso que a matéria tem que ser submetida a plenário. E por isso que a lei diz que ou se concede de imediato, não é, no plenário, desde que o processo esteja devidamente aparelhado, ou que, se não houver possibilidade de julgamento no plenário, e muitas vezes isso ocorre, né, o que diz a lei? Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22, que é o quórum. Presentes 8 votos, presentes 8 juízes, não é? 6 votos no sentido do deferimento. E se não houver essa possibilidade, o que diz a lei? Em caso de excepcional urgência, o tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos, etc., mas ele estabeleceu, inclusive, esse critério. Então, e quando realmente não houver a possibilidade de deferimento pelo plenário, claro, temos que trazer na sessão imediata para conhecimento e apreciação por parte do tribunal. Essa é uma regra realmente que homenageia e destaca o valor da decisão do legislativo, e nós precisamos prestigiá-la em toda a extensão. Não podemos confundir a medida cautelar aqui adotada em sede de controle abstrato com a medida de tutela que se toma, por exemplo, numa suspensão de liminar ou num mandado de segurança. Agora eu passo, então, ao voto. Ressalto, presidente, inicialmente, que decidi trazer a presente medida cautelar ao exame da Corte, mesmo antes da completa instrução processual delineada pela Lei 9868, em razão do dispositivo impugnado guardar relação com os eventos da Copa do Mundo de 2014, iniciados em 12 de junho de 2014. Como nós estamos aí prestes a iniciar o recesso, teríamos a inevitável prejudicialidade logo depois de encerrados os eventos em 13 de julho. Trata-se, como relatei, de ação direta contra o dispositivo da denominada Lei Geral da Copa, que teria criado limitação à liberdade de expressão para além daquelas reconhecidas pela Constituição e por tratados internacionais. A principal fundamentação da ação é, portanto, a impossibilidade de a legislação impor restrições à liberdade de expressão, além das já constitucionalmente previstas. Eu digo, então, é notória, por certo, a importância que a liberdade de expressão representa para o regime democrático, inclusive como instrumento para fomentar debates e assegurar o combate intelectual de opiniões. Traduzo aqui o pensamento de Baudelaire e Bernhard Schlink
um trabalho sobre direitos fundamentais. Não é verdade, contudo, que o Constituinte concebeu a liberdade de expressão como direito absoluto, insuscetível de restrição, seja pelo Judiciário, seja pelo Legislativo. Isso já foi objeto de ampla discussão aqui no plenário, inclusive naquela DPF que tratava da lei de imprensa. Há hipótese em que essa acaba por colidir com outros direitos e valores também constitucionalmente protegidos. Tais tensões dialéticas precisam ser ponderadas a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. Em síntese, a aplicação do princípio da proporcionalidade se dá quando verificada a restrição a determinado direito fundamental ou um conflito entre distintos princípios constitucionais, de modo a exigir que se estabeleça o peso relativo de cada um dos direitos por meio da aplicação das máximas que integram o mencionado princípio. Tal como já sustentei em estudos sobre proporcionalidade na jurisprudência do Supremo, há de perquirir-se se, em face do conflito entre dois bens constitucionais contrapostos, o ato impugnado afigura-se adequado, isto é, apto para produzir o resultado desejado, necessário, isto é, insubstituível por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz, e proporcional em sentido estrito, ou seja, se estabelece uma relação ponderada entre o grau de restrição de um princípio e o grau de realização do princípio contraposto. As restrições impostas pelo artigo 28 da Lei Geral da Copa parecem enquadrar-se nesses três requisitos. Trata-se de limitação específica aos torcedores que comparecerão aos estádios em evento de grande porte internacional, que reúne pessoas de diversas nacionalidades e que, portanto, precisa contar com regras específicas que ajudem a prevenir confrontos em potencial. Essa é uma lição, inclusive, que se aprende do próprio direito constitucional. Quando o legislador tem autorização para restringir determinados direitos, ele está prevenindo conflitos que já ele consegue, de alguma forma, prognosticamente antever. Então, ele estabelece esse tipo de regras. O legislador, no caso, a partir do juízo de ponderação, parece ter objetivado limitar manifestações que tenderiam a gerar maiores conflitos e atentar não apenas contra o evento em si, mas principalmente contra a segurança dos demais participantes. Várias dessas restrições já haviam, inclusive, sido inseridas no Estatuto do Torcedor, a Lei 10.671, de 2003, pela Lei 12.299, de 27 de julho de 2010, que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão aos fenômenos de violência por ocasião das competições esportivas. E aí nós não estávamos inseridos num projeto de âmbito internacional, não é, mundial como este. Ao contrário do defendido na inicial, o dispositivo impugnado não parece constituir limitação à liberdade de expressão, mas sim ressalva a indicar que as demais manifestações são permitidas. É certo que deve ser vedada qualquer espécie de censura injustificada e desproporcional à liberdade de expressão, como já assentado por esta Corte em diversos outros julgados, a partir da DPF 130, da relatoria do ministro Aires Brito, HC 82.424, redator para a qual do ministro Maurício Correia. Em princípio, não me parece, todavia, que esse seja o caso da presente ação direta de inconstitucionalidade, como pretendo ter demonstrado. Assim, com base nessas considerações, não vislumbro possibilidade de proceder a uma análise que leve a um juízo, ainda que provisório, de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 28 da referida lei e, por isso, estou me manifestando pelo indeferimento da medida cautelar requerida. Ministro Barroso. Presidente, também eu acompanho esse entendimento e entendi que este parágrafo 1º, na verdade, ele tem o sentido oposto ao que manifestado na petição inicial, porque trata-se de uma lei que trazia um conjunto de restrições, aliás, uma norma visivelmente programática em alguns dispositivos, porque proíbe no estádio que sejam entoados xingamentos, o que é uma pretensão de normatizar o impossível. Mas penso eu
que este parágrafo 1º diz: é ressalvado o direito constitucional ao livre exercício de manifestação e à plena liberdade de expressão em defesa da dignidade da pessoa humana. Do ponto de vista do seu valor intrínseco, a liberdade de expressão é uma manifestação da dignidade da pessoa humana, e do ponto de vista do seu valor instrumental, ela é também uma forma de expressão para realizar este fim último da democracia. De modo que penso que o dispositivo, por ter o sentido oposto ao de restrição à liberdade de expressão, não tem razão para ser retirado do ordenamento jurídico, de modo que eu acompanho o relator. Ministro Teori. Senhor presidente, também vou acompanhar o relator. Nós estamos aqui em sede de medida cautelar e o curioso é que, nesse caso, o que está se pedindo é a suspensão da eficácia não da norma, mas de uma interpretação da norma. Ou seja, está se pedindo a suspensão de uma interpretação restritiva da norma. Eu me perguntaria se a medida cautelar é necessária nesse caso, ou se nós não devemos considerar que a interpretação adequada é a que se presume que vai ser feita, de modo que até pelo sentido da conveniência e da necessidade, eu não vejo como deferir essa medida cautelar. Eu indefiro também. Ministra Rosa. Senhor presidente, eu também indefiro a cautelar, porque não vislumbro. É ressalvado o direito constitucional ao livre exercício de manifestação e à plena liberdade de expressão em defesa da dignidade da pessoa humana. Qualquer alcance que possa, pelo menos em juízo de delibação, implicar em juízo de inconstitucionalidade. Acompanho o eminente relator. Ministro Fux. Presidente, grande acordo, senhores representantes do Ministério Público, senhores advogados presentes, estudantes. Senhor presidente, eu também acompanho o relator no sentido também que foi exposto aqui pelos ministros Roberto Barroso e Teori Zavascki. Em primeiro lugar, eu não verifico aqui os requisitos de concessão da medida cautelar. Aliás, o ministro Gilmar Mendes esclareceu que isso aqui de cautelar não tem nada, ela é uma medida satisfativa de efeitos extremamente enérgicos. O Supremo Tribunal Federal, em diversos julgamentos, Marcha da Maconha, caso Elvang, já decidiu que há de se conciliar a liberdade de expressão com a dignidade da pessoa humana, fez-se aqui uma ponderação, e em todos esses casos, até mesmo na essência da questão de fundo, não há o menor grau de probabilidade de procedência desse pedido, de sorte que eu acompanho integralmente os votos que já foram proferidos até então, de acordo com o relator. Senhor presidente, o ministro Gilmar Mendes, além de um excepcional constitucionalista, é um grande entendedor de futebol e de estádios de futebol. Torcedor. Por isso, eu não deixo de acompanhá-lo como relator. Sobretudo torcedor, né? Ministra Carmen. A lei foi um pouco além do programático, porque proibir xingamentos realmente em campo de futebol, quando a gente está ouvindo aí xingamentos em várias línguas, né? Ministra Carmen. Presidente, também acompanho o relator, não considerando haver qualquer motivação que pudesse levar a cautelar, mas eu perguntaria, senhor presidente, ao ministro relator, se, considerando que foi aplicado o artigo 10, é certo, mas em outras ocasiões nós chegamos a discutir aqui essas ações que se alongam e que depois perdem até o seu objeto. Neste caso específico, como lembra o relator, estamos praticamente já na segunda metade do processo sobre o qual cuida a lei, o que levaria ao prejuízo, inclusive, dessa ação. Se não seria o caso, pela motivação mesmo exposta aqui pelo ministro relator, considerando que já houve prestação de informações, se não era o caso de conduzir-se no sentido de avançar um pouco mais para que se julgasse já o mérito que foi proposto pelo ministro relator em outras ocasiões, exatamente porque ficaria uma ação aqui sem objeto depois, na sequência.
e porque fundamento apresentado pelo ministro relator vai além dos requisitos de uma cautelar. Eu acompanho o relator na cautelar, mas eu proporia o indago de Sua Excelência. Eu não teria dificuldade. Aqui só nós não tivemos foi parecer da Procuradoria da República. Em outros casos, eu mesmo já propus que, diante da exaustão do julgamento... Porque se eu usar o fica prejudicado, nós vamos ter que trazer isto mais uma vez ao plenário. Parece que o processo não está variado para o julgamento de fundo, né? Com as informações, sim. A impressão que eu tive, né? Falta a manifestação do Ministério Público. Isso. É que estaríamos tentando converter o julgamento de cautelar em julgamento de mérito, né, definitivo, e para isso deveríamos ter a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Eu posso já fazer essa manifestação no mérito, né, seguindo exatamente nos termos do voto de Vossa Excelência, né, pela improcedência. Portanto, eu encamparia, então, a proposta da ministra Carmen a partir da... Senhor presidente, não questões de mérito, mas há outras ações declaratórias de constitucionalidade aparelhadas com manifestação de procedência da medida cautelar e que já exauriram os seus efeitos. E aí a gente fica em estado a trazer ao plenário, talvez essa providência... Nós estamos evitando exatamente a exaustão. Não, pois eu estava pensando em aplicar outras... Então... Já sabia da data. E isso não pode ser extinto. Pois é isso. A gente vai ter que trazer o plenário outra vez. A gente tem que otimizar o tempo aqui. Exatamente, considerando que já há as informações, a Procuradoria se manifestou, o objeto já está esclarecido, a motivação é exaurida. Eu acho que é preciso, dentro da linha que o ministro Gilmar vem propondo há algum tempo, tanto quanto possível, a gente já trazer cautelar porque ficamos com um acervo que nunca acaba. Eu falo sobre as pretéritas, na mesma situação e não se adotava esse procedimento antes. Bom, se o prejuízo a gente pode declarar monocraticamente. Bem, estão todos de acordo com a conversão? Os que já votaram, pelo menos. A partir do momento em que houve a manifestação do Ministério Público, concordo. Nós estaremos aqui a conciliar celeridade e conteúdo e, portanto, racionalizando os trabalhos do plenário. Sim. Todos de acordo. Presidente, agora não votei quanto à matéria de fundo. Quanto à matéria de fundo, Vossa Excelência tem a palavra. Ministro Ricardo. Eu estou de acordo, senhor presidente, não só porque entendo que não há nenhuma ofensa à Constituição no que tange a esse parágrafo 1º do artigo 28 da Lei Geral da Copa, como muito pelo contrário, ela se amolda à Constituição perfeitamente, sobretudo ao valor fundamental sobre o qual se baseia a própria República Federativa do Brasil, que é o valor da dignidade da pessoa humana. Então, acompanho o relator tanto no indeferimento da cautelar, como agora na evolução proposta pela ministra Carmen Lúcia, no sentido de julgar improcedente a ação. Bom, esse é o resultado. Presidente, inicialmente faço minhas as observações do ministro Gilmar Mendes. Cabe estritamente ao colegiado apreciar pedidos de concessão de medida cauteladora. Essa prática sempre foi observada no âmbito do Supremo. A exceção corre a conta de situação concreta em que não esteja reunido o plenário. Aí sim, o relator atua com esse poder maior, até mesmo de suspender a eficácia
de um diploma aprovado pela Casa Legislativa e traz posteriormente, na abertura dos trabalhos, o processo a julgamento do plenário. Segunda observação que faço, presidente, nós estamos presos ao que veiculado na inicial da ação direta de inconstitucionalidade. E aí vemos que não há ataque em si à cabeça do artigo 28 e aos incisos que integram esse artigo, bem como ao parágrafo 2º, no que estampa as sanções quanto ao descumprimento do que previsto. O que se versa é a razão de ser de ter se lançado no artigo 28 o parágrafo 1º a versar: é ressalvado o direito constitucional ao livre exercício de manifestação e à plena liberdade de expressão em defesa da dignidade da pessoa humana. Nada surge sem uma causa. Em primeiro lugar, uma lei não precisa ressalvar um direito constitucional, e um direito constitucional de gradação maior, como é o previsto no artigo 220, e cabeça e parágrafo 2º da Constituição Federal, a revelar que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição, e que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Mas, presidente, não posso aqui partir para a conclusão de que o preceito é um preceito inócuo. Não caminho sequer para a regra de aplicação do direito e hermenêutica, segundo a qual há de entender-se que ficam peremptoriamente excluídas as situações não contempladas, ou seja, não adota o raciocínio a contrário senso, mas que esse preceito suscita certas dúvidas, suscita. Indaga-se, fora o que ressalvado, não é possível a liberdade de expressão afastada da violência? A meu ver, é possível. O próprio relator admite que possa haver manifestações pacíficas de expressão, além das manifestações direcionadas ao enaltecimento da dignidade da pessoa humana. Ante esse contexto, pergunto, por que não explicitar? Por que não conferir interpretação conforme, como preconizado da tribuna ao preceito, para revelar que a liberdade de expressão, tal como prevista na Carta da República, com a extensão prevista na Carta da República, continua sendo obrigatória em termos de observação, não implicando o parágrafo 1º uma restrição à lei maior. Eu penso que é cabível, sem qualquer prejuízo, para a grande festa que até aqui está sendo a Copa do Mundo, é cabível e aconselhável, porque não podemos deixar que permaneça qualquer dúvida quanto à envergadura maior do 220 da Constituição Federal, a interpretação conforme, para, portanto, assentar que, além da ressalva compreendida no preceito, tem-se as demais manifestações, ainda que não direcionadas
de forma concreta, a preservação da dignidade da pessoa humana, como agasalhadas pela lei, já que a fonte primeira está na Constituição Federal, as demais manifestações não violentas. Por isso é que eu vou pedir vênia ao relator para julgar procedente. Não se pediu para fulminar-se, penso, não vi o pedido final na inicial, para fulminar-se o preceito, mas para dar-se interpretação conforme, acolho esse pedido e dou interpretação conforme ao dispositivo para assentar inconstitucional a interpretação, o alcance que limite a manifestação de vontade apenas à defesa da dignidade da pessoa humana. É como voto. Outras manifestações bem-vindas podem ocorrer. Bem, senhores ministros, o direito à liberdade de expressão preserva o indivíduo e impede que o Estado molde a sua vontade, os seus pensamentos. Se outros direitos forem respeitados, não há razão para restringir a expressão do público dos Jogos da Copa ao que os seus organizadores e o governo do nosso país entendem como adequado. Em especial, a expressão deve ser pacífica e não impedir que outros espectadores assistam às partidas. Nesse sentido, o histórico de proteção à liberdade de expressão no âmbito desta Corte é bastante significativo. Me bastaria citar aqui a DPF 130, julgada a DPF 130 e também a ação direta de inconstitucionalidade número 4.451, que tratou da questão relativa ao humor no período eleitoral. Por outro lado, o financiamento público direto e indireto foi uma condição necessária para a realização desse evento, Copa do Mundo. Não faria sentido limitar o plexo de liberdades constitucionais justamente das pessoas que custearam esse evento. Com essas breves considerações, eu peço vênia aos que pensam de maneira diferente e julgo procedente a ação para dar interpretação conforme a Constituição, ao artigo 28, para afirmar que o direito à liberdade de expressão não está limitado a assuntos exclusivamente ligados à defesa da dignidade da pessoa humana. Ou seja, No caso, nós acolhemos o segundo pedido, porque há pedidos sucessivos. O primeiro é realmente se fulminar esse parágrafo. Nós não acolhemos, né? Nós acolhemos o segundo pedido para ter-se a interpretação conforme ao mandamento maior do 222 da Constituição Federal, na nossa ótica, que não é a ótica da maioria. Sim. Que seguiram, deixaram claro, o ministro Fux, inclusive, disse a liberdade de expressão como expressão da própria dignidade da pessoa humana. Na verdade, nós não vislumbramos aqui nenhuma restrição, que decorresse desta imposição ou dessa legislação. Essa é a nossa visão. Quer dizer, e até se explica, porque na itemização, nos itens que compõem o artigo 28, nós temos regras que, de fato, são claras, como, por exemplo, do inciso 5º, não entoar xingamentos ou cânticos discriminatórios, racistas ou xenófobos, o que muitas vezes é de difícil implementação. Mas aí sim, o que se quer vedar é a manifestação de racismo, que infelizmente tem ocorrido nos
estádios. Mas, de fato, é preciso que nós tenhamos também uma certa compreensão do que se diz no estádio, que a gente saiba que ali se empregam expressões figuradas, né? Ao chamar um juiz de ladrão, ninguém, de fato, está imputando ao juiz uma dada falta, senão de que ele errou no lance. Né? É preciso ter essa compreensão, como as vaias e apupos também dirigidos às autoridades, às vezes de maneira muito mais enfática, a rigor também, não são ofensas de caráter pessoal, elas são apenas manifestações de desacordo. Portanto, é preciso ter essa visão. A gente fica até com a impressão de que quem escreve muitas vezes esses textos, às vezes já nunca esteve num estádio, né? Porque está pretendendo limitar, por isso o ministro Barroso falou em norma de forte conteúdo programático, né? Mas, a meu ver, pelo menos a nossa interpretação é de que, de fato, a norma não... Acho que foi uma certa preocupação do legislador, diante das restrições impostas, de dizer, veja, nós não estamos suprimindo a liberdade de expressão, tão somente isso, presidente. Bem, proclamo o resultado. A ação julgada improcedente, decisão majoritária, vencidos os ministros Marco Aurélio e presidente.